Boa tarde, Renata, tudo bem? Como você disse, nós estamos em setembro, mês da campanha Setembro Amarelo, e é muito importante falar sobre a prevenção de suicídio e todos os outros problemas relacionados à saúde mental, bem como os tratamentos e cuidados, né? E por esse motivo, o Conexão Social de hoje recebe o Dr. Pablo Vinícius. Seja muito bem-vindo, Dr. Pablo, ao nosso programa. Uma honra muito grande te receber, viu? O senhor veio lá de Brasília, né, com todo carinho aqui para participar do nosso programa e isso nos honra muito. A honra é minha, eu que agradeço o convite e todas as vezes que eu sou chamado para falar sobre saúde mental, suicídio, depressão, eu venho com todo prazer, porque essa é a minha missão, que é falar sobre isso e trazer isso para a sociedade. Sim, e o senhor é renomado na área, né? Além de ser um cientista e estar transformando a vida de tantas pessoas, tem autoridade no assunto. Eu queria que o senhor falasse um pouco do seu trabalho e quem é o senhor, né? Eu sou de Brasília, sou natural de Brasília, saí cedo, fui estudar na Universidade Federal de Uberlândia, onde eu me formei em medicina e me apaixonei pela psiquiatria ainda na graduação, quando eu comecei a ver os esquizofrênicos, aquela coisa toda, depressiva. Eu falei, é isso que eu preciso fazer na vida. Fui fazer residência em psiquiatria em Uberlândia. Aí depois fui me aventurar nas minhas especializações, fui para o Rio de Janeiro, fui fazer meu mestrado na UNB, tive uma experiência internacional na Universidade de Colômbia, volto para o Brasil, fui fazer medicina do sono na Unifesp. Então, o conhecimento para mim sempre foi uma coisa, um desejo muito grande do meu coração. Eu não queria saber só psiquiatria, mas teve uma razão específica para isso. Na prática do meu dia a dia do consultório, eu via que só a psiquiatria era muito pouco para ajudar meu paciente. Ele não melhorava tanto o que eu queria que ele melhorasse. Aí eu comecei a entender a importância da alimentação na saúde mental dele, do sono na saúde mental dele. Foi aí que nasce esse Dr. Pablo de hoje, esse neurocientista, esse médico que busca compreender a saúde mental como um todo e não simplesmente como fruto de uma consulta psiquiátrica. Sim, eu observei que, além de todo esse carinho que o senhor tem, né, o senhor também tem uma facilidade muito grande para se comunicar. E isso é muito importante para um médico, principalmente na sua área, né? Porque as pessoas têm muita dúvida, as pessoas confundem muito o que é de fato um problema de saúde mental, ou um transtorno, ou até mesmo um hábito ruim, como você falou, da alimentação, né? Então eu queria que o senhor desmistificasse para as pessoas de verdade. Como é que a pessoa descobre que ela tem um problema e ela precisa de ajuda na saúde mental? Isso é muito importante. Inclusive, eu tenho alguns livros, né? E a gente estava falando, esse meu primeiro livro é um livro sobre depressão. Ele está gratuito na internet. É o meu papel social na pandemia. E é um livro que eu tento desmistificar a saúde mental e a depressão. E isso é muito importante, porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que só justifica usar um medicamento psiquiátrico se há uma doença, um transtorno, um diagnóstico prévio. O que eu quero dizer com isso? Medicamento psiquiátrico não é para anestesiar emoções ruins. Definitivamente não. Então, doutor, como é que eu faço para saber o que eu estou sentindo? É normal? É da vida? É um sofrimento? Ou se já é uma doença? Quando devo me preocupar? Duas palavrinhas mágicas aqui. A primeira chama-se proporcionalidade. O que significa isso? O que você está sentindo é proporcional ao que você está vivendo? Em relação à intensidade, à frequência? Faça o seguinte exercício. Pega o que você está sentindo, coloque uma pessoa no seu lugar, sentindo o que você está sentindo e faça a seguinte pergunta. Qualquer pessoa passando pelo que eu estou passando estaria sentindo isso? Se a resposta for sim, é normal o que você está sentindo. O sofrer é normal. A dor é normal. O choro é normal. Querer matar é normal, quando dentro do contexto. Então, onde mora a doença? Na desproporção. Onde o que eu estou sentindo está muito. Doutor, me ajuda. Está muito. Eu me conheço. Não era para eu estar assim. Isso é doença mental. Entendi. Eu queria que o senhor explicasse também, doutor, a diferença que as pessoas às vezes não sabem entre essas questões das emoções, né? A gente fala muito hoje de inteligência emocional,
E eu acredito muito que seja importante, mas também tem a questão da razão, né? Porque às vezes as pessoas se levam por essa questão de estar triste, porque aconteceu naquela hora, naquele momento aconteceu um fato, às vezes uma perda, às vezes perdeu um emprego, e é normal, você fica triste. Sim. Só que não é uma coisa que, como você falou, não acontece o tempo inteiro. Só que por não saber administrar ou diferenciar essas duas emoções, a pessoa entra num quadro depressivo, né? E aí a gente tem um problema muito grave hoje, baseado nisso que você está falando, que eu chamo de ditadura da felicidade. As redes sociais têm imposto para a gente um padrão único de sentimentos e emoções, que só vale ficar feliz. Ninguém aparece chorando nas redes sociais. Mostrando seus momentos Ninguém difíceis, né? aparece ali angustiado, falando, nossa, hoje está tão difícil. Então, isso sorrateiramente, isso devagarzinho vem convencendo a gente que a impressão é que que a gente só pode estar feliz. Isso está fazendo com que as pessoas não aceitem os seus sentimentos e as suas emoções normais. Então, quando ela fica triste, quando ela está mal, ela fala, meu Deus, eu não posso estar assim. E aí eu falo, por que não? Isso é saudável, isso é salutar. Se você está triste, é porque nessa tristeza tem algo para você pensar. Para aprender. Para aprender. Está doendo? A dor está grande? Por causa de alguma coisa? O que tem nessa dor que a gente pode usar para te transformar? E as pessoas não têm aceitado isso, porque elas estão comprando a ideia que só vale a felicidade, a tristeza. E aí eu falo assim, fica uns 2 dias tristes aí na sua vida, meio chororô, meio melancólica. Aí você fala para sua amiga assim, nossa, hoje eu tô tão triste. Já tem uns 2 dias, amiga. Ela fala assim, sério, menina? Procura um psiquiatra. Olha que ponto que chegou a não permissão de sentirmos as coisas que devemos sentir. Essa é a minha pegada hoje, né, nesse livro que eu estou lançando, esse Anti-Tarja Preta. É o alerta para a sociedade, é um chamado à reflexão. Até quando nós vamos continuar buscando sedativos para dar conta de viver? É permitido nós sentirmos todo o conjunto de emoções que temos, que nascemos para isso. A raiva é fundamental. E ninguém quer sentir nem raiva mais. Então isso está sendo muito adoecedor para a sociedade humana nesses momentos. E também, assim, para a gente descobrir que tem transtorno, né? Eu queria que você falasse um pouco dos transtornos. Porque quem passa por essa situação, às vezes ela só vai descobrir num momento realmente de dor muito grande, que ela aí agora foi ali aquela chave, né, que despertou esse transtorno. Como é que a pessoa sabe que ela tem um transtorno e quais são os transtornos? Os transtornos mais comuns hoje na nossa sociedade são os transtornos de ansiedade, né? Somos o país mais ansioso do mundo, com o maior número de transtornos de ansiedade do mundo. Somos o país mais depressivo da América Latina. Então eu diria que 3 transtornos são os mais comuns. Os transtornos de ansiedade, que o mais comum entre eles é aquilo que a gente chama na psiquiatria de transtorno de ansiedade generalizada. Isso é um diagnóstico. Que doença é essa? É quando a ansiedade se torna contínua, constante o dia todo. Porque a ansiedade, e é legal eu falar isso, ela não é inimigo do ser humano. Às vezes eu estou vendo um post no Instagram, estou vendo ali, aí fala assim, aí aparece assim, como combater sua ansiedade? Elimine sua ansiedade. Eu falei, gente, isso é um crime. Porque a ansiedade é um fenômeno normal do ser humano, inclusive foi ela que fez a gente chegar até aqui hoje. Porque foi ela que fez o homem correr do leão, ela que fez o homem se proteger. Então a ansiedade é um fenômeno absolutamente normal. Só que ela foi feita para ser uma reação. Tem um estímulo, eu fico ansioso. O estímulo passa, eu relaxo. E aí é que mora o transtorno de ansiedade generalizada, quando essa ansiedade que foi feita para ser só uma reação, se torna uma contínua. Ele não relaxa. Então ele dorme e acorda ansioso, tenso, o tempo inteiro. E ele chega para mim e fala, doutor, não consigo mais relaxar. A minha cabeça não para. E aí não dorme, né? Já está afetando o meu sono? Eu só como, doutor, por causa dessa ansiedade, eu engordei 20 quilos. Esses são os sintomas desse transtorno de ansiedade. Quando a ansiedade deixou de ser um fenômeno normal e passou a ser um fenômeno patológico. O cérebro está assim,
O circuito da ansiedade está ligado o tempo inteiro. É isso que caracteriza a doença da ansiedade. E a síndrome do pânico, né? Já é uma ansiedade um pouco mais acelerada? O transtorno de pânico, a síndrome do pânico, é uma outra doença da ansiedade. Assim como o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, o pânico, o que é? É uma exacerbação da ansiedade, que já estava elevado. Então, gente, eu gosto muito de falar isso. O que é o pânico? É meramente uma crise de ansiedade extremamente elevada, ao ponto de achar que você está morrendo, tendo um infarto ou enlouquecendo. E alguns vão até para o hospital de urgência, né? Praticamente todos os pacientes que têm a primeira crise de pânico vão parar no hospital. Então aquilo nada mais é, e quando eu falo nada mais é, não estou falando que aquilo não é nada. Eu só estou dizendo que aquilo é uma crise de ansiedade muito, muito forte. Considero que acima daquilo o ser humano perde a consciência. Então é a coisa mais angustiante que uma pessoa pode sentir. Como é que ela faz para controlar, né? Porque dá para fazer algumas medidas preventivas para não ter, e se tiver uma crise também, antes de correr para o hospital ou tomar um remédio, né? Perfeito. Aí eu acho que vale para todos os transtornos, tanto para pânico, quanto para o transtorno de ansiedade, quanto até para os transtornos depressivos. Uma vez que a gente tem um diagnóstico e que a gente considera que esses sintomas estão intensos, o tratamento psiquiátrico ele é importante. Junto com as outras ferramentas, a saúde mental é um todo. Então, como é que nós vamos controlar esses sintomas, doutor, essa crise de pânico? O remédio é importante, ele faz assim, ó, ok? Mas eu pergunto para os pacientes, qual é o nome do seu pânico? Ele tem nome. Tem uma causa, né? O remédio não vai ser a sua solução. O remédio simplesmente vai bloquear os seus sintomas. Mas da onde vem o seu pânico? É a sua relação? É o seu trabalho? É o seu filho? Está aí o caminho da sua cura. Só que as pessoas não estão muito dispostas a isso. Elas se acostumam com o efeito anestésico do remédio. Aí elas falam, estou ótima. Aí eu falo, ótima? O que você fez? Você está tomando um remédio e acha que está ótima? Ótima estaria se você tivesse intervindo nos fatores causadores da sua doença. Mudou alguma coisa na sua vida? É difícil, né, doutor? É isso que está acontecendo. Tem uma frase que diz que você não pode ser curado no mesmo lugar que te adoece. Exatamente. Às vezes é preciso sair, né? Às vezes é necessário sair dali, né, doutor? Eu queria que o senhor falasse isso para as pessoas, porque tem gente que às vezes a causa do sofrimento dela, às vezes é até um relacionamento abusivo, às vezes é um emprego tóxico, onde para ela já deu, ela tem que sair dali, mas ela insiste, né? Ela não quer mudança, é melhor a zona de conforto. Eu acho muito importante as pessoas terem essa noção, né? Eu falo isso muito em palestra. Quando eu dou palestras, e é uma temática que sempre vem de quem está lá na palestra, que é essa questão que você falou. E eu dou um caso para que todo mundo entenda rapidamente. Uma mulher me procura no consultório. Fala assim, doutor, eu te procurei porque me mandaram aqui, porque eu estou sofrendo muito. Eu falei, o que houve? Problema no meu casamento, relacionamento abusivo. E eu preciso tomar alguma coisa, doutor. Eu preciso tomar um remédio para me sentir melhor. Aí eu falo assim, não vou te ajudar. Ela, hã? Eu falei, não posso te ajudar. Porque se eu tirar a sua dor com o remedinho que eu tenho, eu vou tirar a única possibilidade que você tem para mudar. Eu vou tirar a única força que existe em você, que é a sua dor, capaz de gerar uma transformação na sua vida. Se eu te medico e anestesio a sua dor, eu garanto para você mais 20 anos de inferno. Porque eu tirei aquilo que te incomoda no relacionamento, que é a sua dor. Então, você me desculpa, eu não posso tirar a sua dor. Porque é ela que vai fazer você mudar. Calma, tem jeito de fazer isso. Sim. Vamos fazer uma terapia, um passo a passo, refletir, vamos tentar mudar a vida, vamos trazer as coisas saudáveis para a sua vida, você vai conseguir. Então, é isso, nesse contexto que você falou, a dor, o sofrimento, muitas vezes vai ser a força motriz para tirar você de onde está para onde você deve ir. E aí eu vou usar a sua frase, ninguém vai mudar estando aonde
do local da sua doença. Sim, e às vezes também essa questão, que a senhora falava antes, das pessoas não querer sentir a dor e tudo ela quer que tire a dor, às vezes começa de casa, né? Hoje a gente tem os pais que dão tudo para as crianças, não ensina a criança a saber entender e receber o não. Pronto. Tudo ela tem, a tempo e a hora, A frustração para ela não existe, né? E aí se torna um adulto doente, né? Eu acho muito importante os pais começar a tratar as crianças desde pequena para que a gente tenha adultos mais saudáveis, né? Isso, perfeito. Eu queria que o senhor falasse de um tema que a gente até no início da apresentação falamos, que é sobre a prevenção do suicídio, né? A gente entra agora, já estamos em setembro, né? E, na verdade, a gente sabe que esse é um mês que se fala muito da prevenção. Só que é uma prevenção, né, doutor, que tem que ser feita o ano inteiro, né? Exatamente. Setembro é mais para a gente falar e o senhor trabalha com isso, né? Queria que o senhor desse dicas para as pessoas e até ajudar, né? Quem tem alguém em casa, ou às vezes já sabe que a pessoa tem esse pensamento, ou às vezes a pessoa nem demonstra, muitas pessoas não demonstram que ela tem a intenção de suicidar, né? E é muito importante a gente falar sobre isso aqui. E aqui eu vou primeiro te parabenizar por abrir esse seu espaço para a gente estar falando sobre isso. A cada 40 segundos um brasileiro se mata. E isso nós estamos numa epidemia de suicídio, de depressão. Então quando você abre isso daqui para a gente estar falando isso, talvez a pessoa que está ouvindo a gente ali, ela estava pensando em fazer isso hoje, porque a cada 40 segundos um se mata. Então só nesse tempo que a gente está aqui, alguém já morreu. Sim. No Brasil. E talvez o próximo seria você que está aí me ouvindo, nos ouvindo. E aí quando a gente vai falar isso, calma. A depressão, a ideia de morte, ela não é sua. Isso é uma doença que está em você. Quando você perde a vontade de viver, ela não é sua. Isso é uma doença que está em você. E graças a Deus ela é tratável hoje. Você precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Ninguém vive sozinho bem. O ser humano não foi feito para viver isoladamente. Prevenção de suicídio é estimular as relações sociais saudáveis. É estimular as relações afetivas saudáveis. Prevenção de suicídio é estimular o estilo de vida saudável. Nós somos o país mais sedentário do mundo. Nós somos o segundo país em obesidade do mundo. 75% dos paulistanos têm queixa de sono. Estamos vivendo muito mal. E isso repercute na saúde física e mental. Prevenção de suicídio é a gente falar sobre tudo isso. Prevenção de suicídio é, vamos meditar. Sabe aquele professor de yoga que dá aula de graça na pracinha da sua casa? Vai lá. Bota sua roupinha, 10 minutos de caminhada. Respira, vê o sol, ouve o passarinho cantar. Isso é prevenção de suicídio. Veja bem que não falei de consultório psiquiátrico. Sim. Porque nós estamos falando no âmbito da prevenção. Agora, uma vez que você está dodói, sofrido, pensamento ruim, vou me matar, já não tenho mais graça, já não vejo mais sentido nessa vida, procura ajuda. Peça ajuda. Nós, profissionais da saúde mental, sabemos o que você está vivendo. Nós compartilhamos da sua dor. Eu acredito na sua dor. Por isso é importante você procurar ajuda. Sim. E eu também tenho uma dica importante para falar para quem tem esse pensamento. E nós vamos falar desse assunto agora, que é a gente se envolver na solidariedade, em projetos sociais, com a responsabilidade social. É provado que toda pessoa que se envolve num projeto social, ela encontra mais motivação e mais alegria de viver. Porque é aquela questão da gente se doar, né? Quando a gente se doa, a gente recebe mais. Perfeito. Então, ser voluntário num projeto social, ou até mesmo fazer alguma ação próxima da sua casa, isso ajuda muito a tirar a pessoa da depressão, né, doutor? Isso que você falou é uma pura verdade, a ciência é pura. Porque hoje a gente sabe que o fator protetor mais importante para não adoecer mentalmente é a rede de apoio social, é o contato social, é fazer o bem. A gente sabe que isso hoje é o fator protetor mais importante para a manutenção da saúde mental. Então, a gente está envolvido na nossa comunidade, no nosso grupo, dentro da igreja, dentro dos colegas, dentro do trabalho. Isso é muito importante para a saúde mental, isso é ciência e isso é verdade mesmo. Então, a gente precisa sempre estimular isso. Que bom.
E eu sei que você tem um projeto social, que você ajuda as pessoas, né? Além de ter um consultório cheio e estar nas redes sociais, você também se coloca à disposição de pessoas que não podem, não têm acesso, talvez não conseguiria pagar uma consulta, né, doutor? Sim. Queria que você falasse desse seu trabalho que é tão bonito. A pandemia mexeu muito comigo nesse sentido, né? Porque até então a gente vivia ali o nosso dia a dia, e aí com a pandemia aquilo que já estava ruim piorou em relação à saúde mental. Eu vi muita gente ali na minha frente padecendo, a sociedade padecendo, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar a minha contribuição. Nesse momento, o Antes Tarja Preta, esse livro ainda estava sendo publicado, e eu tinha um livro de 10 anos atrás sobre depressão, e eu falei assim, eu vou dar esse livro para as pessoas. Transformei ele num e-book e disponibilizo ele gratuitamente. É um livro que salva vidas. Pessoas já mandaram mensagens para mim, que sim. dizendo, doutor, o seu livro salvou a minha vida. Eu estava prestes de um suicídio, eu li o seu livro e isso salvou a minha vida. Então, o Antes Tarja Preta é a mesma coisa. Eu já recebo mensagens diárias de pessoas que estavam prestes de um divórcio, prestes de um suicídio e falam assim, a minha vida mudou. Então esse meu papel social, dessa minha preocupação com o ser humano que está ali, é levar a ele uma informação, um carinho, um abraço, ainda que seja por um livro, que ele se sinta abraçado. Então está disponível gratuitamente para todas as pessoas. E um segundo projeto que eu tenho é um projeto de live, que eu chamo No Divã, que eu recebo as pessoas ali, e elas falam, e elas choram, e eu apoio, eu oriento. Então, eu dei uma parada agora recente, era todas as segundas-feiras, e agora nós vamos voltar com esse projeto para a gente receber as pessoas ali, de forma gratuita, aberta, como se fosse uma terapia de grupo comigo ali. Maravilhoso, doutor. Queria até que você falasse como é que as pessoas te encontram, né? Porque elas com certeza vão querer te conhecer, saber como é que você faz para atender. Por gentileza, como é que as pessoas te encontram? Eu sou de Brasília, né? Minha clínica é lá, apesar que eu faço teleconsulta, mas me encontra facilmente no Instagram, Dr. Pablo Vinícius. Muito bom. Você falou sobre os livros, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais, e eu até queria te parabenizar também, além do seu projeto social, pelo tema do livro, né? Porque você fala anti-tarja preta. Na realidade, a gente está acostumado com um médico que gosta muito de medicar. E a gente não é contra, né? Deixando bem claro que a gente não é contra. Você até falou aqui da importância que tem o medicamento. Mas precisa ter muita coragem, né, doutor? Para poder falar sobre esse tema. Queria que você falasse assim, o que te motivou a ensinar as pessoas sobre não se medicar assim tão facilmente? O anti-tarja preta... Primeiro, eu queria agradecer a Buzz aqui de coração por topar comigo um título desse. A Buzz é extraordinária. A ousadia do Anderson, da sua equipe, de aceitar a ideia e falar, vamos, doutor, vamos com esse título, porque eu acredito na ideia. Então, muito obrigado, Anderson, a Buzz, todos vocês aí. E esse livro nasce dos meus 20 anos de psiquiatria, principalmente nos últimos 10 anos, que eu vejo dia a dia no meu consultório, a banalização do diagnóstico psiquiátrico e a busca das pessoas por remédio psiquiátrico para darem conta simplesmente de viver as vidas difíceis que estão. Aquilo começou a me chamar a atenção. De repente eu começo a ver que de cada 10 pacientes que eu atendia no dia, 8 queriam simplesmente se drogar. E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Aí veio a ideia de fazer um livro chamado Anti-Isso. Entendi. Anti-medicalização da vida, anti-chamar qualquer tristeza de depressão, anti-isso. E então a primeira coisa que eu falo quando eu respondo sobre essa pergunta é o que o anti-tarja preta não é. Ele não é um movimento negacionista contra a doença mental. Ele não é um movimento contra a indústria farmacêutica ou contra o remédio psiquiátrico, pelo contrário. O livro, ele é contado, a narrativa dele é uma conversa entre eu e os meus pacientes. Olha que legal. Cada capítulo são 2 pacientes. E aí eu gosto muito de falar da Lorena. A Lorena tem pânico. Olha. É a primeira paciente do livro. E olha as pessoas vão se identificar com as histórias. Vão se identificando. Tem o bullying lá, tem o Polenguinho. O personagem, ele tinha um apelido de Polenguinho, ele era gordinho, branquinho. E aí ele adoeceu por ser vítima de bullying. Olha quanta coisa. Eu trato de carência, de culpa, de felicidade. E a Lorena, ela tem pânico.
E num livro chamado Anti-Tarja Preta, eu falo, Lorena, meu anjo, você precisa de remédio. Olha que interessante, porque eu reconheço a necessidade da doença de se tratar. Por outro lado, João, um empresário que queria ser escritor, deram um diagnóstico para ele de depressão e ele me procurou para continuar o tratamento. Eu falei, João, você não tem depressão. Você tem uma crise existencial, João. Você faz o que você não gosta. Remédio não vai resolver sua vida, João. O que vai resolver sua vida são suas decisões e suas escolhas todos os dias. Vamos começar a escrever as primeiras linhas do seu próximo livro? A ele. Puxa, você viu os olhos brilhando do João? Então é isso que é importante, a gente reconhecer essas coisas. E o livro faz isso, eu acho que é muito bem feito com os seus personagens. Parabéns, viu? Obrigado. Muito bom. Eu vou ler, eu tenho esse livro e aconselho vocês a também ler, que é maravilhoso a gente ter essa experiência vindo de alguém de 20 anos, né, de consultório. Isso. Parabéns, doutor. Eu queria te agradecer, está acabando o nosso tempo, agradecer mais uma vez por você ter vindo de tão longe para prestigiar o programa e compartilhar com a gente tantas informações que vão, com certeza, salvar vidas. Está convidado para voltar, tá? Para vir mais vezes, para a gente continuar esse assunto. Desejar felicidades lá no trabalho, tenho certeza que o senhor tem transformado a vida de muita gente e contar sempre com o Instituto Ressoar aqui também para a gente poder divulgar o trabalho, viu? Eu que agradeço o convite, meu coração está aqui muito feliz, gratidão por você abrir esse espaço para isso, pelo trabalho de vocês, do Instituto. Saiba de uma coisa, vocês estão salvando a vida de muita gente ali atrás. Vocês não imaginam talvez a dimensão disso e a repercussão disso. Uma vida salva, vale a pena isso aqui tudo. Então, parabéns por tudo isso daqui, que Papai do Céu continue abençoando vocês com força, com sabedoria, com discernimento, para que esse trabalho continue. Conte comigo. Quando vocês quiserem, estou aqui. Obrigada. Eu acho que dá tempo ainda do senhor deixar uma mensagem para as pessoas de casa, né? Eu gosto de falar isso que eu aprendi com o meu professor de meditação. Calma. Calma. Tá difícil hoje. Mas é importante que a gente tenha uma esperança, uma fé que amanhã pode ser um pouquinho diferente. Amanhã não vai ser tudo diferente, vai ser um pouquinho diferente. Então, eu sempre acredito no passo a passo, na meta a meta. Tudo está somente nas suas mãos. Suas decisões, suas escolhas, sua vida. Traz para si a gestão da sua vida. Se torna o autor das linhas que você escreve nessa vida. Não terceiriza para ninguém. Só cabe a você construir a sua vida. Muito bom, doutor. Muito obrigada, viu? Foi muito bacana mesmo. E a todos vocês de casa, muito obrigada pela audiência e até o próximo domingo.